reunidos juntos, né? Em um só espírito, para mais uma vez aprendermos o Senhor e para que Ele ministre sobre nosso coração aquilo que nós temos necessidade. Graça e paz para você que está no seu lar, no conforto da sua casa. Um beijo no seu coração, meu irmão, que a graça do Senhor esteja exatamente aí nesse momento. Eu quero convidar você a se conectar agora com o Senhor, com o trono da graça. Venha todos aí, se reúnam ao redor da mesa, ou enfim, aonde vocês estiverem mais à vontade para receber do Senhor nessa noite. Chama aí o seu amigo, o seu irmão, compartilhe. Faça com que a palavra do Senhor esteja chegando nas casas nessa noite, amém? Feche seus olhos aí onde você está, em só espírito. Vamos começar orando e agradecendo ao Senhor, amém? Aleluia, Jesus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Pai. Queremos Te louvar por mais uma oportunidade que temos de poder nos assentar à Tua mesa, ó Deus, e poder, ó Deus, aprender do Senhor. Pai, nós sabemos que o banquete que o Senhor tem para nós hoje é especial, é único. O Teu coração, Deus, está desejoso de ministrar a Tua verdade ao nosso coração. E por isso, Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos ajude, removendo de nós toda ansiedade, Deus, toda incredulidade, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ouvir a Tua palavra e de absolvermos o que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos, Pai, clamar ao Senhor que nos conecte a Ti, Deus. Pai, em nome de Jesus, com o trono da graça, e que nós venhamos a receber do Senhor, Deus, aquilo que a nossa alma precisa nessa noite. Eu quero abençoar a cada família, a cada irmão que está nos ouvindo neste momento, em todos os lugares, por onde essa mensagem puder alcançar. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o Senhor esteja visitando agora a casa de cada um dos nossos irmãos. Senhor, em nome de Jesus, visitando com aquilo que cada um deles precisam. Cura física, cura espiritual, Deus, renovo, ó Deus, em nome de Jesus, alegria, Senhor. Deus, nós queremos ministrar, Pai, em nome de Jesus, a Tua graça sobre cada um dos nossos irmãos neste momento. Pai, em nome de Jesus, aquiete o nosso coração, para que juntos venhamos a aprender do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Hoje eu quero dar continuidade à palavra que o pastor começou no domingo, né? Ele falou sobre paternidade e eu fui muito ministrada nesse tema específico. E nós estamos estudando nos últimos tempos a respeito de fé. E nós temos falado, a maioria das reuniões que nós tivemos, até porque o momento pede mesmo que nós venhamos aprender cada vez mais e estar mais atentos a esse ponto específico, a fé, né? A nossa fé está sendo alimentada e tal. Mas algo me chamou a atenção na palavra do pastor no domingo, quando ele mencionou por que Jesus não nos ensinou a orar, né? Chamando Deus meu que está no céu, né? Mas ele disse, Pai nosso que está no céu. E isso me chamou muito a atenção, porque isso fala de relacionamento. Foi sobre isso que o nosso pastor pregou no domingo. E eu quero convidar você, nesse momento, a abrir sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas. E nós vamos ler no capítulo 15, os versos do 11 ao 32. Você certamente já sabe qual é esse tema, porque eu sei que você tem aproveitado todo esse tempo que nós temos tido, um pouco mais de tempo, a nossa vida está um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim, das grandes atividades que todos nós temos. Eu creio que você deve estar lendo a palavra. E esse texto, conforme vocês já viram aí, trata-se a parábola do filho pródigo. E eu quero ler com você esse texto. Então, abra lá a sua Bíblia em Lucas 15
e vamos começar no verso 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer as necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe-ei, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e se foi, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca ter transgredido os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Esse texto é muito interessante, e a grande maioria de nós, ao lermos a primeira vez esse texto, nós temos uma tendência de focar no primeiro filho, né? No primeiro filho. O que acontece? É natural que seja desse modo, que a gente foque primeiro no primeiro filho, né? Nós temos a tendência, enquanto seres humanos, de julgar, inclusive. Então, numa ótica humana, certamente nós olharíamos para esse filho, como de costume a gente costuma dizer mesmo, que esse filho mal agradecido, o primeiro filho, tinha todas as regalias na casa do pai, todo o suprimento que ele necessitava, tudo que ele estava ao alcance, tudo que o pai tinha era dele. No entanto, ele queria e precisava viver as suas próprias experiências. E nós temos visto isso acontecer muito nos dias de hoje, né? Muitas pessoas querem sua liberdade, viver sua própria história, poder contar o que viveu e então disso extrair suas próprias experiências e amadurecer com essas experiências. E isso é totalmente natural ao ser humano. E nós, então, quando lemos esse texto, nós focamos primeiro nesse rapaz.
Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para o segundo rapaz, o filho pródigo que permaneceu em casa. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz aqui que o filho mais velho, quando o pai repartiu a herança, o pai repartiu para os dois. Lá no verso 12, ele diz assim: e ele repartiu por eles a fazenda. Observe que o pai, ao repartir as suas posses, ele não repartiu só a do filho mais novo que lhe solicitou. Ele também deu àquele que não solicitou e que ficaria, certamente, escolheu ficar e permanecer na casa do pai. E aí o que acontece? Um foi embora com a sua herança, um escolheu ir embora e lá fora ele gastou, como a palavra relata, gastou toda a tua herança com aquilo que a sua alma buscava, né? Ele buscou agradar a sua alma. E então, quando o outro permaneceu, só que é o seguinte, e é aqui que chega o ponto, sabe, não basta apenas permanecer na casa do Pai. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Olha, quando a gente fala sobre fé, conforme eu disse aqui no início, quando nós falamos sobre fé, para que eu confie em alguém, eu preciso me relacionar com essa pessoa. E não adianta eu estar no mesmo ambiente que outras pessoas, se eu não cultivar um relacionamento, eu não terei intimidade com essa pessoa. Logo, eu não conseguirei abrir o meu coração para essa pessoa. E é mais ou menos isso que acontece comigo e com você. Quando nós estamos na casa de Deus e nós somos fiéis a tudo aquilo que é colocado para nós. Nós somos fiéis a Estamos sempre ali, dispostos e trabalhando, e nós muitas vezes achamos que isso é o suficiente. Mas aqui é que está a questão, porque muitas vezes nós nos afogamos com tantas atividades dentro da casa de Deus ou fora da casa de Deus, que nós não encontramos tempo para usufruir da presença do Senhor. Sabe, a música inicial que eu pedi para colocar, A Casa do Pai, da cantora Aline Barros, ela disse que na canção, ela relata que ela gostaria de estar na casa do Pai, comer na mesa do Pai. Mesa fala de relacionamento. E é muito interessante, recentemente, estudando, aprendendo do Senhor, eu ouvi uma palavra a respeito disso e uma curiosidade. A primeira peça do tabernáculo do Senhor, que quando Ele pediu para que fosse construído, quando Ele deu todas as direções para que fosse construído o tabernáculo, a primeira peça de mobília que o Senhor deu as coordenadas para que fosse feita foi a mesa. Então, o que você entende com isso? O que nós entendemos com isso? Deus é um Deus de relacionamento. E eu quero que você imagine aí você na sua casa. Muitas vezes você está no convívio da sua família, mas a sua vida é tão corrida que você não tem tempo de colocar a mesa, de estar com a sua família, de conversar com a sua família. Muitas vezes nos reunimos perto de uma televisão ou envolvidos com qualquer outra coisa, de modo que nós não conversamos, de modo que não há diálogo, e assim não há interação, e assim nós não conseguimos nos relacionar. E Deus, Ele está exatamente nos chamando a atenção para isso nesse tempo. Ele está dizendo que é voltarmos e restabelecermos a comunhão. Ele é nosso Pai, mas olha, Ele não é um Pai ausente, mas nós temos sido filhos ausentes. A verdade é que uma vez que nós crescemos, nós temos decidido em algumas situações ser independentes do Senhor e temos andado
longe do Senhor, apesar de parecer que estamos andando com Ele, ou estamos perto, porque tudo que nós fazemos nos remete a essa ideia. Aquelas pessoas que estão fora, nos vendo de fora, olham para nós e têm certeza de que nós estamos com o nosso relacionamento bem ligados com o Senhor, porque afinal de contas nós não perdemos nenhum culto, nós não perdemos nenhuma reunião que nos é proposta, nós não perdemos nenhuma célula, mas não é disso que se trata. Deus, Ele quer ir muito além disso. Ele quer montar a mesa, sabe? Sabe aquele dia de manhã que você acorda e você vai e monta a sua mesa de café da manhã ou o seu almoço, e ali então todos ao redor da mesa, cada um tem a oportunidade de expressar aquilo que está no seu coração, de falar os anseios, os seus desejos, as suas preocupações. É disso que se trata. E ali junto da mesa, com os outros irmãos, com o pai, a mãe presente, nós abrimos o coração e aquilo é um ambiente que nos traz segurança, que nos traz alegria. E é disso que o Senhor está falando. Ele quer que nós tenhamos sede de nos assentarmos à mesa com Ele e aprender do Senhor. A palavra dele nos instrui: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Sabe, muitas das nossas ansiedades, das nossas angústias, das nossas preocupações, dá-se ao fato de nós não estarmos próximos e nos relacionando com o Senhor. Porque sabe o que acontece? Relacionar com o Senhor é mais ou menos assim. A base de todo relacionamento, nós sabemos que é o amor. Mas o amor precisa ser cultivado pelo relacionamento. E aí vem outras situações. E à medida que eu vou me relacionando, a intimidade vai aumentando. E a intimidade aumentando gera confiança. E quando gera confiança, logo eu tenho liberdade de chegar na presença do meu Pai e poder falar tudo o que eu preciso. E poder falar, ainda que Ele saiba, porque Ele sabe as nossas necessidades. A palavra de Deus diz a respeito disso. Mas Ele tem prazer em ouvir. Ele quer parar e Ele quer ouvir o que eu e você tem a dizer. Então, queridos, quando eu olho para esse texto aqui do filho pródigo, eu fico olhando o tempo que esse segundo filho perdeu. O outro é natural, a escolha que ele fez de fato e de verdade, a gente já vê. A escolha que ele fez, certamente, em algum momento, ele iria realmente perceber que não era, a vida lá fora não era tudo aquilo que era pintado a ele, não era atrativa exatamente como ele a imaginava. Em algum momento ele ia cair em si e ele ia voltar, né? Porque a gente sabe que na casa do Pai tem acolhimento, tem amor, tem provisão. Inclusive o nosso pastor no domingo ele disse, né? O Pai é aquele que gera, aquele que supre, aquele que protege. E tudo isso nós só temos aonde? Na casa do Pai. Porque o Pai, ele está disposto a se entregar por seus filhos. O pai, ele está disposto a se anular muitas vezes para que seus filhos possam estar bem de modo geral. E isso, então, o primeiro filho sabia. Em algum momento era sabido que ele aproveitaria realmente o mundo lá fora, mas em algum momento, quando a dor batesse a porta dele, certamente ele voltaria para a casa do pai, entendendo que ele não havia feito a melhor escolha. Mas o que acontece com esse primeiro filho? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes o Senhor permite uma coisa acontecer na nossa vida para mexer em outra. E possivelmente, se esse filho aqui não tivesse saído de casa, se esse primeiro filho não tivesse ido, né, gozar da sua juventude do jeito que ele achava correto, se ele não tivesse saído,
E aí então ele não teria voltado, e aí então ele não teria tido, o pai não teria feito aquela festa para recebê-lo. Consequentemente, esse segundo filho não sairia do lugar onde ele estava. Você consegue entender isso? Ele aparentemente estava tudo bem para esse segundo filho. Aparentemente ele continuou ali, o irmão mais velho dele saiu de casa, foi embora, e ele ficou com a companhia do pai, né? Mas ele não desfrutou. O texto não diz em nenhum momento, muito pelo contrário, ele se atolou em seus afazeres. E então, quando de repente, olha, não havia alegria na casa dele há muito tempo. É tanto que no verso 25, diz assim: e o seu filho mais velho estava onde? No campo, né? Ele estava trabalhando, estava ocupado com seus afazeres. E ouvindo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando nos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Eu fico imaginando a cara dele. Como assim? A gente nunca faz festa aqui. Nós não temos nunca um momento de alegria, de regozijo. E o que foi que levou meu pai a nesse momento, fazer uma festa? O que está acontecendo? E aí então o servo, né, aquele servo, e observe que ele estava tão acuado, esse período em que ele ficou com os pais. É tão interessante que muitas coisas, muitas lições nós podemos extrair daqui. Ele poderia muito bem ter entrado na casa dele livremente, porque afinal de contas era a casa do pai dele, né? E ele poderia ter procurado: pai, o que foi? Qual a novidade? Me conta, né? Mas no entanto ele ficou tão constrangido, ele não se sentia filho, ele não tinha intimidade, justamente por ele não ter relacionamento com o pai. Ele se isolou, ao invés dele colocar o seu coração à mostra para o pai, e falar para o pai das suas preocupações, das suas dores, né? E se relacionar com o pai abertamente. Não, ele preferiu se entregar ao trabalho, e assim ele achou que de repente ele fosse obter o melhor da companhia do pai. Então ele se chocou quando ele chegou e viu aquela festa toda ali. E disse: uai, como assim? Aqui nós não somos acostumados a fazer festa. E aí quando o servo relata, ele fica aborrecido, né? Então eu queria que você entendesse nisso. Imagina você, se o primeiro filho não tivesse saído, para viver suas experiências, o segundo filho não teria descoberto o papel, como que ele estava numa situação de não usufruir, de não aproveitar, de não relacionar. Como que o relacionamento dele com o pai estava comprometido? Ele não teria percebido, queridos. Ele não teria percebido. Foi preciso um sacolejar. Foi preciso ele ser catucado na sua necessidade. Porque ele tinha uma necessidade de relacionamento. Mas ele não tinha coragem, ele se trancou para ele mesmo. No domingo, nosso pastor pontuou a respeito de muitos pais hoje, muitas vezes não têm relacionamento com seus filhos, né? Se envolvem em suas atividades e tal. Mas nesse caso, nós vimos aqui que é diferente. E hoje também nós podemos ver isso. Quantos pais têm buscado se relacionar com os seus filhos? E os seus filhos, então, por algum motivo, por alguma dor, por alguma palavra que ouviu em algum momento, não consegue quebrar a barreira, não consegue perdoar e assim se aproximar de seus pais. E vivem, então, numa família distantes um do outro. Eu penso que nesse período que nós tivemos e ainda estamos vivendo, o Senhor tem permitido esse momento justamente para que haja conserto, para que haja um voltar nas origens, naquilo que Deus sonhou e sonha para cada um de nós, que é os relacionamentos. Quantos pais estão voltando para casa e não sabem nem o que os seus filhos gostam? Muitos de nós, pais, mães, nos envolvemos tanto com tantas outras atividades. E nós, quando estamos em casa, não aproveitamos
de estar com os nossos filhos. Eu tenho buscado nesses últimos tempos a estar mais próximo dos meus filhos. Não é uma coisa fácil, eles cresceram, agora cada um quer fazer uma coisa diferente, mas nós temos buscado os momentos que nós temos tido oportunidade, nós temos buscado estar juntos e conversado, e tem sido muito divertido. E eu quero encorajar você, querido, que está em casa, a fazer a mesma coisa com seus filhos, a fazer a mesma coisa em sua família, sabe? Chame a sua família para perto. Se o seu filho não vem, vá você, bata na porta dele, chama o seu filho, chama a sua filha, converse, abra a porta do teu coração, sabe? Nós aprendemos isso com Jesus. Jesus, ele nunca virou as costas para nós. Muito pelo contrário, fomos nós que tudo aconteceu através de nós. Lá no Éden, quem deu o passo para longe do relacionamento com Deus foi o homem. E Deus é tão maravilhoso que ele não esperou que nós fôssemos até ele. Uma vez que, naturalmente falando, cada vez que alguém erra com o outro, nós esperamos, não foi eu que errei, foi ele que errou, então que ele venha. Mas o Senhor nos deu esse exemplo. Ele mesmo veio até nós. Ele mesmo estabeleceu a ponte de reconciliação com o homem. E Ele quer que nós façamos exatamente da mesma forma. Então, queridos, olha, eu fico pensando quando eu olho aqui esse texto, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando chegou, ele viu aquela música toda e ficou frustrado. Olha só, ele ficou tanto tempo convivendo com o pai, mas longe da comunhão, longe da mesa, que ele já não tinha mais um olhar de filho. Ele se achava um serviçal apenas. Ele apenas era aquele que cuidava dos negócios da família e não se relacionava com o pai. Ele tinha mais liberdade com os servos. Ele tinha mais liberdade e aproximação com os empregados. Porque ele não se achava digno. Deus quer restaurar essa comunhão, esse relacionamento com você agora. Deus está dizendo para você nesse momento, para que você agora, olha, esteja atento a tudo que o Senhor tem falado com você nesses últimos tempos. Sabe, aí dentro da sua casa, dentro da sua família, Ele está convidando você a separar um tempo de relacionamento, sabe, profundo com Ele. É tempo de desenvolver um relacionamento com o Senhor. Ele quer chamar você para o convívio dEle, para a presença dEle. E aí, quando você então estiver na presença dEle, no convívio dEle diariamente, você vai perceber que tudo que você, na verdade, tudo que eu e você precisamos está no Senhor. Ele é a nossa fonte. E às vezes nós sofremos tanto com algumas situações que nós vivemos, algumas dificuldades que nós vivemos, e basta que nós falemos, mas a gente não tem nem liberdade de falar com o nosso Pai. Muitas vezes nós não temos nem liberdade de chegar e dizer para Ele abertamente o que nós estamos sentindo. E a questão do relacionamento é tão interessante que quando você passa muito tempo sem conversar com alguém, quando você volta a conversar com essa pessoa novamente, você não sabe nem o que você vai dizer. E sabe, então, diante do Senhor, é a mesma coisa. Quando eu e você passamos muito tempo sem orar, quando eu e você passamos muito tempo sem ler a palavra, quando nós chegamos perto dEle, nós não sabemos orar. Alguém pergunta assim, eu não sei orar, como é que se ora? A oração nada mais é do que um fruto de um relacionamento. Você vai falando aquilo que está no teu coração. É a mesma coisa quando você se encontra com uma pessoa, com o seu amigo, e você vai conversando, e daqui a pouco você percebe que a hora passou, você nem se deu conta, tal a intimidade que vocês têm um com o outro, então vocês podem abordar vários assuntos. Com Deus é a mesma coisa. E se eu e você, ao nos ajoelharmos, se eu e você, ao entrarmos no nosso quarto, se nós ficamos imaginando assim, entrar no nosso quarto, como diz a palavra, né? Lá, quando a gente, aqui na oração do Pai Nosso, quando Ele nos ensina que para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta do nosso quarto e ali poder conversar
livremente com o Senhor, porque relacionamento é isso, precisa de tempo, de qualidade, precisa de um lugar tranquilo, onde você e eu não sejamos interrompidos. Aí o que acontece? Muitas vezes, alguns, quando chega no seu quarto, no seu momento de relacionamento com o Senhor, sabe o que acontece? Eles ficam travados, não sabem o que dizer, não sabem o que falar. E por quê? Porque justamente não tem tido um tempo de qualidade com o Senhor. É tempo de restaurar, é tempo de restabelecer essa intimidade com o Pai. E não há como a gente estabelecer essa intimidade se não for através do relacionamento. E o relacionamento fala de estarmos caminhando juntos, de nos assentarmos à mesa, de falarmos abertamente do que está no nosso coração, de conhecer o Senhor. E como eu posso conhecer? Pela palavra. A palavra de Deus diz: conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Então, é tempo disso, queridos. O Senhor tem urgência para que nós estejamos buscando a sua face. Ele quer restaurar aquilo que ainda precisa ser restaurado. Ele quer curar aquilo que ainda precisa ser curado em nós. Porque a vinda do Senhor está próxima e Ele está preparando a sua noiva para o grande encontro com Ele. Então tenha isso em mente nesse dia. Olha, eu quero que depois você, mais uma vez, leia esse texto com essa visão que nós vimos hoje. Não apenas focados ali no primeiro filho, né, no filho que saiu de casa, mas focado naquele que ficou em casa. E eu gostaria que você se perguntasse: ok, eu estou na casa do Senhor. Se alguém me perguntar, é muito interessante, porque as pessoas dizem assim: qual a sua religião? Eu sou cristão, né? Eu sou crente. Mas o que é exatamente isso? Deus não é um Deus de religião, Ele é um Deus de relacionamento. Ele não está focado em religião, Ele está focado em relacionamento. Ele quer que você abra o seu coração, Ele quer que você convide Ele para sentar e diga: Senhor, olha, meu coração tem isso e eu estou pensando nisso, aqui estão os meus planos, aqui são os meus projetos, quais são os seus projetos para mim? Relacionamento é isso, é uma conversa onde eu possa ter liberdade de colocar pontos que, inclusive, eu não falaria para outras pessoas a não ser para Ele mesmo. E é tão interessante porque, assim, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de você. E às vezes a gente fica receoso de alguns assuntos que a gente quer colocar diante do Senhor, né? Então o Senhor está dizendo para você: eu sou o Pai que te gerou, o Pai que te supre, o Pai que te protege, e eu quero me relacionar com você, me relacionar livremente. O Pai está dizendo para você, querido, nessa noite: olha, você está na minha casa, mas é necessário que nós tenhamos um nível maior de envolvimento. O nosso nível de relacionamento está muito raso. E Ele quer que eu e você mergulhemos na graça do Senhor, aprendamos mais do Senhor, para que a gente possa exalar o Senhor, e aonde quer que nós formos, falar desse amor, sabe? E ministrar a outras vidas, com a nossa forma de ser, com a nossa forma de falar, ministrando Deus nas vidas por onde quer que nós passarmos. Amém, queridos? Então, coloque essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Eu quero que você pense sobre ela. Pense as oportunidades que o Senhor gera para que você seja catucado aí no seu canto de comodismo. Esse filho pródigo, o filho pródigo não, o segundo filho, ele estava acomodado naquela condição. Ele queria fazer alguma coisa, mas ele não tinha força, ele não conseguia fazer. Precisou o irmão mais novo dele sair pelo mundo afora, voltar, provocar nele olha, peraí, como assim? Meu irmão que saiu e viveu toda essa vida, chega e tem uma festa para ele? Não, eu quero uma festa dessa para mim também. Mas onde eu estava? O tempo todo aqui com meu pai, que eu não pude usufruir. Quantas vezes eu poderia ter feito uma grande festa assim, eu e meu pai? Mas não, eu não fiz. E não fiz porque eu me tranquei no meu mundo, tentando resolver sozinho os meus problemas. O Senhor está te convidando para um relacionamento inteiro com Ele.
Diga sim nessa noite a esse relacionamento. Vem, diz sim aí onde você está. Eu não sei qual a tua condição de vida hoje, eu não sei como você tem andado, eu não sei a tua história, eu não sei, mas o Senhor sabe. E Ele está te convidando para um relacionamento inteiro, para um relacionamento onde não seja superficial, onde não apenas as pessoas ao seu redor olham e diz e veja ou ache que você seja cristão, mas que possa ver Deus de fato e de verdade em você, que os seus olhos, que o seu rosto possa brilhar, sabe? Que é exatamente isso que acontece com o verdadeiro cristão que se relaciona com o Senhor. Amém? Feche seus olhos aí, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Eu quero ministrar sobre o teu coração nesta noite. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite Deus, o teu Espírito nos revelou, Pai, ó Deus, que podemos, alguns de nós, estar acomodados em tua casa. Pode ser, Senhor, que alguns de nós, os teus filhos, ó Deus, dado a tantas atividades seculares, Pai, e também ministeriais, ou outras tantas mais, pode ser, Senhor, que por tantas essas atividades, nós estejamos esquecendo, Senhor, da melhor parte. E nessa noite o Senhor está nos convidando a nos atentar a ela. Pai, exatamente aqui como esse filho, ó Deus, que estava na casa do Pai, na convivência assim do Pai. Mas Deus, Ele mesmo se privou dessa comunhão gostosa de estar na tua presença. Ele mesmo se privou, se encheu com tantas atividades e achou que isso era suficiente. Foi preciso ele ter um choque de realidade, ó Deus, para entender que ele estava muito distante do propósito do Senhor. Pai, quantos de nós temos vivido assim nesses últimos tempos? Eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor ministre agora aos corações, em cada casa, Senhor, onde estão os nossos irmãos, ou aquelas pessoas que não te conhecem, mas que nesse momento estão tendo o privilégio e a oportunidade de ouvir essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando esses corações, dando a eles, Pai, coragem para reconhecer a sua condição atual, ó Deus, e entender que há algo melhor, ó Deus, há uma vida melhor para se viver, que há algo melhor que o Senhor Deus construiu para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, remova do comodismo muitos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, trazendo a eles a alegria da tua presença. Ó Deus, mostrando para eles que podemos sim estar muito melhor do que estamos agora. Em nome de Jesus, Pai, esteja alcançando, Senhor, os corações nessa noite. Alcançando, Pai, em nome de Jesus, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está ali do outro lado. Que eles seja agora imensamente tocado e ministrado pelo Senhor. No nome de Jesus nós oramos e declaramos um novo tempo em nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero falar para você, baseado nesse mesmo texto que nós estávamos lendo, lá em Mateus 6, nós vamos falar agora de dízimos e ofertas. Olha o que diz lá em Mateus 6, você já sabe também, né? 6 e no versículo 9 diz assim: portanto orareis assim, Jesus ensinando aos seus discípulos, Pai nosso, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Olha só, quando eu e você temos intimidade e relacionamento com o Senhor, nós confiamos a Ele tudo que tudo que é nosso, né? A nossa própria vida. E aí, quando nós confiamos ao Senhor a nossa vida, e nós então temos liberdade de poder falar com Ele daquilo que nós necessitamos, Ele então abre as janelas do céu abundantemente e derrama sobre nós bênçãos sem medidas. E nessa noite eu quero convidar você a estar semeando no altar do Senhor, para que haja recurso na casa do Senhor, para que você seja abençoado, para que você possa abençoar outras vidas. Nós temos aqui o nosso projeto Quem Ama Cuida, e nós
distribuímos cestas básicas na nossa comunidade, e eu quero convidar você a contribuir também com esse projeto, abençoar outras vidas. Você pode, agora mesmo está sendo colocado aqui no vídeo os dados para que você possa fazer os seus depósitos. E se você não tiver como fazer seu depósito, você pode estar entregando para um de nossos discípulos, para o seu líder. Você pode estar... tem também telefones aqui no vídeo, que você pode estar entrando em contato e para poder fazer a sua doação. Faça parte você também desse projeto conosco, em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero ainda orar abençoando cada oferta, Senhor. Cada homem e mulher que tem depositado no teu altar, Senhor, a oferta, tem confiado no Senhor a sua provisão, tem confiado no Senhor, ó Deus, as suas posses, tudo porque nós sabemos que tudo que nós temos, na verdade, veio do Senhor. E nós simplesmente, de suas próprias mãos, é que nós lhe entregamos. Deus, como uma forma de gratidão ao Senhor, e também crendo, Senhor, que quando nós abrimos o nosso coração, o Senhor derrama sobre nós a bênçãos sem medidas. Por isso, Deus, nós abençoamos agora os lares de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, cada um daqueles que contribuíram no seu altar. E aqueles, Senhor, que não puderam contribuir, que o Senhor esteja ministrando sobre a vida deles. Ó Deus, trazendo provisão, abrindo portas de emprego, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós oramos e agradecemos ao Senhor, declarando a bênção sobre cada irmão, em nome de Jesus. Amém.